Olá, senhoras e senhores, eu sou a Tenente Nicole e estou aqui para demonstrar as funcionalidades do novo sistema de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Então, aqui na capa do sistema nós temos as instruções normativas, consulta pública e o próprio portal da diretoria. Todos esses três links irão levar a partes do portal da diretoria. E aqui leva à página principal. Então, eu posso vir aqui e ver instruções normativas ou o que está em consulta pública. Eu posso acessar diretamente aqui instrução normativa e o que estiver em consulta pública. Aqui embaixo poderão fazer consultas de edificação para ver se estão regular ou não antes de locar, por exemplo. Conferência de atestados. Se estiverem de posse de um atestado, querem conferir se é válido, é só vir para essa parte do sistema. Aqui também tem as orientações gerais de como regularizar uma edificação e a parte de ouvidoria do Estado, em casos de elogios, sugestões, reclamação ou denúncias. A parte do funcionamento foi deixado ativado aqui para que fosse feito no sistema atual, o SIGAT, porque o ESCI só vai estar pronto para o funcionamento a partir de julho de 2020. Os demais, análise de projeto e EBITSI, são feitos dentro do sistema. Essa primeira parte aqui é referente ao acesso do bombeiro, então pede o login do bombeiro e a senha. E aqui neste vídeo eu estou representando o cliente, então eu clico em acesso do cliente. Como eu vou simular que eu nunca estive dentro desse sistema, então eu preciso me cadastrar, fazer um primeiro acesso, através do primeiro acesso. Então, eu preencheria meu nome completo, CPF, tudo que está em vermelho são os campos obrigatórios. O e-mail é importante que seja aquele que você usa, porque é onde vai ser enviado o link para ativação da sua conta dentro do ESCI, ok? Preenchendo todos os dados, basta clicar em cadastrar, ir no seu e-mail, clicar no link de ativação do e-mail e retornar para a página inicial. Uma vez ativado, então você vem aqui, escreve seu CPF e coloca a sua senha. Muito bem, essa é a área do cliente. A gente vai explorar um pouquinho agora as funcionalidades da área do cliente. Então, se eu quero pedir uma nova solicitação de projeto ou RPCI, que é o Relatório Preventivo contra Incêndio, que substitui o projeto para edificações de baixa complexidade, você vai clicar em Análise de Projeto, e aí vai ver um fluxo de telas que vai finalizar na impressão de um protocolo e de um boleto, ok? No ABITS é a mesma coisa, nova solicitação. Essa solicitação de ABITS é tanto para o projeto aprovado quanto para o RPCI aprovado. Uma vez clicado aqui, é só seguir o fluxo de telas e culminará na impressão do boleto e no protocolo do ABITS gerado. Funcionamento, mesma coisa, nova solicitação. Ele ainda está em construção, então ele está mais fraquinho e não é possível acessar. Assim como minhas empresas também estão em construção, porque as empresas aparecem na fase do funcionamento. Também tenho minhas edificações, então se eu quero pedir um retorno de projeto, um retorno de vistoria, ou mesmo acompanhar os protocolos, eu entro através de minhas edificações. Aqui tem orientações gerais, caso eu me perca e queira ver como que eu faço para regularizar um evento, ou o que eu tenho que fazer na hora do funcionamento. Todas as orientações estão disponíveis aqui. Então, essa foi a parte de orientações. Também aqui a gente tem meus autos de fiscalização e de infração, que vai ser o local onde a gente vai como cliente, olhar os autos e fazer a conferência dos prazos dos seus autos de fiscalização. Vai olhar os autos de infração que recebeu e fazer a conferência do que aconteceu, né? Por que eu levei esse auto de infração? Qual o dia que foi expedido esse auto de infração? Então, todas as informações vão estar ali e vai poder fazer recursos infracionais. E aqui ao lado temos consulta técnicas e requerimento. Então, uma consulta sobre a norma,
né, uma interpretação, uma possível interpretação sobre a norma, eu posso consultar se é possível. O Serviço de Segurança contra Incêndio vai dar uma resposta e eu posso fazer uma reconsideração, como se fosse um recurso, né, mas a norma chama de reconsideração, para obter uma segunda resposta. O requerimento, ele é para substituições e dispensas e alterações de projeto, né? Então, se eu tenho algum impedimento estrutural e eu quero pedir para compensar esse impedimento estrutural de instalação de certo sistema e eu quero compensar com outro ou substituir por outro, eu faço esse pedido através do requerimento. Vai ter uma primeira resposta e eu posso ter um recurso técnico sobre essa resposta para ter uma segunda resposta. Tudo é feito por aqui. Então aqui foi um videozinho simples sobre todas as funcionalidades que tem na área do cliente. Aqui tem orientações gerais, caso eu me perca e queira ver como que eu faço para regularizar um evento, ou o que eu tenho que fazer na hora do funcionamento. Todas as orientações estão disponíveis aqui. Então, tem orientações gerais sobre a norma, explicação sobre quais imóveis são isentos do atestado por parte do bombeiro, o que é imóvel de baixa complexidade, o que é de alta complexidade, e eventos, o que é evento de pequeno porte, de médio porte e de grande porte, e o que não são eventos que são fiscalizados pelo Corpo de Bombeiros. Também temos orientações de regularização. Então, o que acontece com um protocolo, um projeto indeferido, deferido, um habite indeferido, deferido, um funcionamento indeferido, deferido. Temos orientações de solicitação e orientações de análise digital, porém esse texto também está na própria solicitação da análise digital, na solicitação que vai gerar o protocolo e o boleto. Então, se a pessoa não ler aqui, não tem problema, irá ler na própria solicitação. Então, vamos iniciar aqui uma análise de projeto. Como é uma nova análise de projeto, vamos supor que eu não tenho nenhuma edificação aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui são as edificações que eu já fiz teste no sistema. Tá, mas vamos supor que seja a primeira vez que eu entro no sistema. Então, eu vou em novo registro de endereço e vou em buscar meu endereço. Então, eu procuro pelo CEP, por exemplo. Buscar por CEP. Eu acho a rua que eu quero, selecionar. Coloco o número e vejo se no mapa caiu no local certo. Se sim, eu coloco em salvar. Se não caiu, eu posso aproximar, achar o local certo e mover para o lado o marcador. Depois salvar. Então, todos os dados obrigatórios estão em vermelho, ok? Os demais não são obrigatórios, porém, para os dados ficarem certinhos no sistema, nós recomendamos que sejam preenchidos. Mas, por exemplo, tem cidade que não usa quadrilote, né? Tem cidade que usa, então, por isso estão com dados como dados opcionais. Matrícula do terreno e nome do imóvel. Importante que nessa segunda, aqui tem o nome do imóvel e nome fantasia do imóvel. É importante que o segundo nome ele seja um pouco diferente, porque é uma segunda ferramenta de busca. Quando a gente vai numa consulta geral buscar o nome desse imóvel, eu posso pesquisar tanto pelo nome do imóvel quanto pelo nome fantasia. Então, quanto mais opções diferentes eu colocar aqui, mais fácil fica. Eu poderia, por exemplo, botar aqui, é só um exemplo, Universidade Federal de Santa Catarina. E aqui eu poderia colocar UFSC. Ou seja, o sistema vai tanto buscar por Universidade Federal de Santa Catarina ou como UFSC, dependendo de como a pessoa pesquisar, ok?
Então, aqui vem a parte de vinculação da pessoa à edificação, ao endereço que ela acabou de registrar. Eu posso ter um vínculo de responsável contábil, responsável técnico, responsável jurídico, responsável pelo evento, responsável pelo imóvel ou solicitante. A definição de todos está escrito aqui. Nesse exemplo, eu vou me vincular como responsável pela empresa, pelo imóvel, aliás. E vou comprovar. Então, eu estou comprovando nesse momento que eu sou responsável pelo imóvel. Pode ser um contrato de locação, pode ser um contrato de compra e venda, e assim por diante. Após salvo, eu vou entrar nos dados da edificação. Tudo que existe no sistema, ele vai existir como um bloco. Então, eu vou aqui adicionar o bloco e vou botar bloco A. Salvar. E aí eu caio no questionário de enquadramento da complexidade da edificação. Então, o bloco foi construído antes do 11 de 2013. Se eu botar que não, eu vou estar dizendo que essa é uma edificação nova. Se eu botar que sim, eu vou estar dizendo que essa edificação ela é existente. Então, vamos considerar que ela seja nova. Venho aqui, eu posso procurar pelo código. Então, se eu sei o código da norma, eu ponho C1. Eu já sei que é comercial e me traz todas as opções de comerciais. Ou eu posso botar comercial e ele já traz algumas outras opções. Ou eu posso botar, por exemplo, shopping e vai me trazer o que tem de shopping center, certo? Se eu não souber ou se eu não achar, posso vir aqui e mostrar todas as ocupações em lista. Então, eu consigo pesquisar todos os grupos. Deixa eu pegar uma reunião de público aqui. E depois eu pego a destinação. Então, é uma reunião de público, recreação pública de parques aquáticos, por exemplo, ou do jardim zoológico, né? Tanto faz. Ou posso ocultar a lista e voltar para o meu exemplo aqui, que vai ser uma comercial. Eu vou botar galeria de quadros. Aqui eu vou ter 500 metros quadrados da destinação galeria de quadros. E eu posso escolher uma outra ocupação. Ela ainda vai ser comercial e vai ser joalheria. Eu posso botar mais 500 metros quadrados de joalheria. E eu posso ainda ter um restaurante. Restaurante, escolher, e eu vou dizer que tem mais 500 metros quadrados de restaurante, ok? Eu posso subir a prioridade, então, se eu quero que o meu restaurante seja a minha ocupação principal, eu vou botar aqui para cima, ou joalheria, ou quadros, enfim. Aqui no caso de maior risco seria o restaurante, né? Uma reunião de público com concentração. Então, a gente deixaria por primeiro. Aí, o sistema já dá automaticamente a soma da área total do bloco. Prosseguir. Informe a lotação. A pergunta sobre lotação, ela só vai aparecer para os grupos F, que é reunião de público, e E, que é de educacional. Informe o número de pavimentos. É 1. Utilização aí, vamos botar 190 quilos, é tudo fictício o nosso exemplo aqui, tá? O bloco exerce fabricação, comércio, depósito de pólvora, explosivos, fogos de artifício, artigos pirotécnicos, munições, detonantes ou material radioativos ou tóxicos. E o meu eu vou colocar que não. Se eu colocasse que sim, tudo bem, seria tratado como uma edificação de alta complexidade porque teria que apresentar projeto. Nesse caso, pela própria área já foi classificado como alta complexidade no sistema. Mas se eu tivesse vindo no enquadramento que eu ainda sou baixa complexidade, nesse ponto, se eu colocasse sim, ia virar alta complexidade, porque é uma atividade de alto risco e que precisa passar por análise de projeto. Então, vou botar não.
Informe o protocolo de projeto ou RPCI aprovado no SIGAT. Tá? Esse aqui é referente ao que você já tem aprovado. Se você já tem algo aprovado, quer dizer que foi aprovado quando era utilizado ainda o sistema SIGAT. Então, você pode informar para que quando a sua solicitação cair lá para o analista, ele consiga aí buscar esse histórico no sistema antigo. Mas no meu exemplo, como é uma nova solicitação, uma nova edificação, eu vou dizer que eu não possuo, não tenho um ABITS aprovado e nem atestado de edificação e regularização e tem funcionamento. Deseja cadastrar um outro bloco? Eu poderia falar que sim, eu quero cadastrar um bloco diferente do anterior, e aí recomeça ali a classificação do enquadramento. Ou eu poderia dizer que sim, eu quero cadastrar um bloco igual ao anterior, então o sistema vai clonar as informações. Ou eu vou dizer que sim, eu quero um lote de blocos igual ao anterior. Então eu posso ter um residencial multifamiliar, por exemplo, e eu acabei de fazer o bloco A. Agora eu posso pegar e copiar um lote de 5 blocos igual ao bloco A, se forem todos iguais. Mas no nosso exemplo eu vou dizer que não, eu só tenho o bloco A, não quero cadastrar mais blocos. Então eu tenho meu bloco A, eu vou clicar em prosseguir e já caio na tela de solicitação de fato da análise de projeto. Então aqui eu tenho o nome do bloco, a área total, os pavimentos, a lotação, o isolamento. Como ele só tem um bloco, o sistema considera que é isolado. Se tivesse mais de um bloco, o sistema lá no enquadramento ia incluir uma pergunta extra, se ele é isolado ou se ele depende de outro bloco, ok? Situação é nova, carga de incêndio baixa, alta complexidade. Aqui estão as minhas ocupações e destinações. Tipo construtivo, alvenaria convencional, eu não tenho escada, que eu disse que é só um pavimento. A área do pavimento tipo é só um pavimento. Agora lembre que eu me vinculei a essa edificação e eu estou pedindo uma análise de projeto, mas eu não cadastrei um responsável técnico, né? Eu sou responsável pelo imóvel nesse exemplo aqui, então eu vou cadastrar um responsável técnico neste momento. Então, aqui existe uma pergunta, né? Esse vínculo aqui, responsável técnico, ele pode fazer tramitação da sua edificação? E eu, como responsável pelo imóvel, vou dizer sim, ele pode. E aí eu venho aqui e coloco o CPF do responsável técnico. Aqui é importante que seja colocado o e-mail verdadeiro. Como é teste aqui, eu vou botar esse. Mas o e-mail verdadeiro é importante porque no momento que eu finalizo essa solicitação de análise, o responsável técnico vai receber um e-mail dizendo que ele foi vinculado a essa edificação. Então, ele pode ficar de olho na movimentação desse projeto, ok? Salvar. Aqui eu vou adicionar os riscos especiais, conforme a norma. Se não tiver, é só clicar em salvar, vai retornar. E as medidas de segurança contra incêndio. Repare que os sistemas vitais estão sinalizados para tornar mais fácil a busca. E quando eu seleciono, aparecem os sistemas ativos em verde, né? Estou selecionando eles. Então, eu posso botar saída de emergência, iluminação de emergência, hidráulico, extintor, sinalização de emergência, gás, etc. Todos os sistemas aparecem aqui e eu posso excluir se eu quiser. Se eu cliquei em coisa que não devia, eu posso ainda excluir. Aqui embaixo estão as respostas do enquadramento da complexidade, que foram respondidas no questionário, e as respostas do enquadramento da situação, ou seja, se tem algo aprovado no sistema antigo e você respondeu que sim, vai aparecer o protocolo que você colocou aqui. Prosseguir. Aqui tem algumas instruções sobre o envio dos arquivos. Importante ressaltar que as solicitações de análise, vistoria ou emissão de RPCI cujo pagamento não ocorrer em 30 dias são excluídos, devendo ser realizada a nova solicitação.
Então, se você fez ou fez errado, não precisa quitar aquele boleto, o sistema exclui automaticamente, ok? E as análises e vistorias devem ser realizadas no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do pagamento da taxa. Então, aqui estão os documentos obrigatórios pela norma e os opcionais. Então, vamos só preencher os obrigatórios. Prosseguir. Então, aqui gerou o meu protocolo e o boleto. O sistema retorna para o bloco que eu criei, as informações do bloco. As informações técnicas, elas vão aparecer aqui após a vistoria do bombeiro ou a análise do bombeiro. O momento da análise ou da vistoria é a homologação daquelas informações prestadas pelo cidadão. Então, uma vez que o bombeiro viu e disse que é isso mesmo, que está correto, vai aparecer aqui os sistemas vitais, os sistemas plenos e os riscos especiais que envolvem aquele bloco. Já na parte de prazos, autos de fiscalização e autos de infração, aqui vai ser possível pedir solicitação de prorrogação de prazo, certificação e vistoria de conferência. Mas o que interessa neste momento para a gente são as solicitações e o acompanhamento de protocolo. Então, a gente acabou de fazer uma solicitação de análise de projeto. A gente vem aqui, vê o protocolo que a gente acabou de realizar e que está pendente de pagamento. Agora eu quero verificar como é que ficou a situação desse meu protocolo. Então, eu vou em minhas edificações, vou procurar pela minha edificação. Lembra que o nome da minha edificação teste era teste ESI PPCI? Então tá aqui. Se eu não achasse logo de primeira, eu poderia pegar o Ctrl F e botar o nome teste ou PPCI ou enfim qualquer nome que eu lembrasse da minha edificação. Mas no caso que eu achei. Então eu clico em prosseguir com ela. Eu entro no bloco que eu quero verificar, eu entro em solicitações, em acompanhamentos, análise de projeto e verifico que não tem mais pagamento pendente, e sim pendente CBMSC, ou seja, está esperando a análise desse projeto. Muito bem, passado algum tempo, eu posso retornar em minhas edificações para ver como é que está a situação da minha edificação teste ESCI. Então, venho aqui de novo, sempre o mesmo caminho. Clico no bloco acompanhamento de protocolos, análise de projeto e vejo que tive um projeto indeferido. Aparece o status e o resultado. Então, eu consigo abrir e clicar no relatório de indeferimento e ver os motivos. Aqui eu botei só um S no indeferimento, mas vai ter um texto grande reportando as pendências desse projeto. Agora eu quero pedir um retorno, vamos supor que eu já estou apta para pedir um retorno. Então eu venho aqui do lado, solicitar retorno. O sistema vai carregar os dados que tinha anteriormente. E se eu precisar mudar a área, lotação, pavimento, qualquer informação que é fixa aqui, eu tenho que passar pelo reenquadramento da complexidade. Vamos supor que era só um documento que estava faltando, os dados estavam todos corretos. Então eu posso prosseguir e aqui eu vou anexar o documento que estava faltando, qualquer documento. Pronto. Eu posso inclusive verificar nos documentos aqui, ó. Eu faço a expansão e consigo clicar em ver documento ou excluir ele, tá? Mas no caso eu não vou excluir. Prosseguir, pronto, já criei o meu protocolo de retorno. Os protocolos da análise, vejo como é que tá pendente. Isso quer dizer o quê? Que já foi para a fila de análise. Muito bem, agora vamos supor que tenha passado um tempo
e eu tenha recebido meu e-mail dizendo que esse projeto ele foi analisado. E aí, então venho aqui de novo, sempre o mesmo caminho, clico na edificação, bloco, prosseguir, acompanhamento de protocolos, análise, deferido. Então aqui eu consigo ver o meu histórico. Sempre por primeiro fica o último histórico, né? O último acontecimento. Então eu tive um indeferimento a 1h57 e eu tive um deferimento às 2 da tarde. Tá? Aí eu consigo ver o atestado de aprovação de projeto. Se em algum momento daqui a 2, 3 anos eu quiser alterar ou substituir esse projeto, eu clico aqui do lado e faço alteração de projeto. Bom, como eu já tenho um projeto deferido, eu posso vir aqui na solicitação de ABITSE, eu posso vir aqui no ABITSE, o ABITSE vai me dizer que eu tenho esse projeto deferido, vai me dizer que eu tenho disponível uma área de 1.500 para solicitar o ABITSE. Por que ele mostra dessa forma? Porque eu posso pedir um ABITSE só para 500 metros quadrados, que é o que eu tenho pronto, enquanto eu estou construindo o resto. Então, o sistema ele calcula automaticamente o ABITSE, se ele é parcial, e qual a metragem que esse parcial corresponde. Tá? E assim, automaticamente, ele calcula os boletos. Então, eu vou pedir, nesse nosso exemplo, um ABITSE total. Então, eu venho aqui solicitar ABITSE. Já traz tudo preenchido, porque, claro, o meu ABITSE ele vai verificar se eu executei conforme o projeto aprovado. Então, as informações que eu tenho aqui são do projeto aprovado. Com sistemas e medidas, as respostas estão lá, são as mesmas que eu fiz lá na época do enquadramento do projeto. E aqui são os documentos que a norma pede para vistoria de ABITSE. Então, eu tenho obrigatoriamente que anexar um laudo ou ensaio das propriedades não propagantes ou retardantes de materiais de acabamento, revestimento ou decoração, conforme tabela da IN 18, e também documento de responsabilidade técnica de execução e montagem ou instalação de todos os sistemas e medidas preventivas contra incêndio e pânico. Esses são obrigatórios. O resto está opcional, mas de certa forma ele é obrigatório se houver. Se houver e não for anexado, pode ser um item de indeferimento sumário do ABITSE. Então, o historiador não precisa nem sair para fazer a vistoria se os documentos não estiverem corretos. Vou anexar qualquer coisa aqui. E aqui ficam os documentos anexados, caso eu queira olhar ou excluir. Prosseguir. Pronto, já gerei meu protocolo de ABITSE. E eu vou imprimir o meu boleto. Então, aqui estão os meus dados do bloco. Eu posso vir acompanhar protocolos, ABITSE, deferido, o projeto, e o ABITSE está pendente de pagamento. Aquele ABITSE para aquele projeto, e vejo que agora está pendente de vistoria, porque eu já paguei. E vejo que foi deferido o meu protocolo de ABITSE. Aqui está o atestado do ABITSE do meu bloco.